estou aqui com Maximiliano Costa, o Max, 28 anos, diácono, que a partir do dia 22 de setembro assume o setor Juventude da Arquidiocese de Goiânia. Tudo bem, Max? Tudo bem, Thalita? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Então vamos começar a nossa conversa. Como e quando surgiu o convite para estar à frente do setor Juventude da Arquidiocese? Nós tivemos a oportunidade de irmos à Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro e quando retornamos às atividades no início de agosto, na reunião do clero, o nosso bispo auxiliar, Dom Valdemar, me chamou para conversar juntamente com o padre Rodrigo e nessa conversa ele fez a proposta para que eu assumisse o setor de juventude na Arquidiocese. Estava sob a responsabilidade do padre Rodrigo. E qual é o papel do setor juventude dentro de uma arquidiocese? O setor de juventude é uma instância maior que trabalha com todas as espiritualidades e todos os movimentos de jovens que estão na arquidiocese. Então, o nosso objetivo enquanto setor de juventude é fazer um trabalho de articulação com esses jovens, onde nós possamos congregar todas as espiritualidades juvenis que temos presentes em nossa arquidiocese. Então, é um trabalho de unidade, mas não de uniformidade. Nós temos como objetivo caminhar enquanto igreja, enquanto juventude de uma igreja particular, no caso a nossa arquidiocese, e ao mesmo tempo congregar os diversos movimentos e carismas juvenis neste trabalho em prol da evangelização com os jovens. A Jornada Mundial da Juventude, ela ainda está muito recente na lembrança dos jovens. As palavras do Papa, elas ecoam nas redes sociais, estão entre os jovens e desafiam a igreja a criar espaços de diálogo, de evangelização e de acolhimento. Os desafios são muitos, mas se você pudesse destacar um grande desafio hoje, qual seria ele à frente do setor juventude? Como você bem disse, Thalita, hoje nós enfrentamos muitos desafios no que diz respeito ao campo da juventude, ou até mesmo na evangelização com os jovens. E ouvindo o Papa Francisco a dirigir as suas palavras a nós jovens lá no Rio de Janeiro, nós podemos perceber que ele fez um convite muito forte e muito frequente à evangelização, ou seja, o jovem se tornar missionário, fazer a experiência com o amor de Jesus Cristo na sua vida, e depois não guardar isso somente para si, mas que ele possa testemunhar na vida, no trabalho, na sociedade, na comunidade onde ele participa, e ao mesmo tempo ele ser um jovem missionário, porque jovem evangeliza jovem. Um grande desafio do nosso tempo, e que o Papa ressaltou várias vezes no Rio de Janeiro, foram dois aspectos. O primeiro, a cultura do encontro, diante de uma sociedade que prega cada vez mais o individualismo. Nós, enquanto igreja, enquanto movimentos juvenis, enquanto setor de juventude, temos que propor a vivência em comunidade. Ou seja, diante dos desafios que nós temos de uma cultura que nos leva cada vez mais para uma vida individualista, nós somos convidados a viver em comunidade. E ele batia muito na tecla da cultura do encontro. Ou seja, a possibilidade de viver esta fé em comunidade. Esse seria um desafio. O segundo desafio, que o Papa também nos exortou lá durante a Jornada Mundial da Juventude, foi sobre a cultura do descartável, onde cada vez mais as pessoas têm sido olhadas e até mesmo usadas como objetos. E diante dessa realidade, da experiência de fé, da experiência de igreja, nós somos chamados a vivenciar esta vida fraterna em comunidade e olhando o outro não como um objeto, mas como um irmão. E é dentro desta cultura do cuidado, da fraternidade, onde nós podemos experimentar cada vez mais o amor de Deus e fazermos também a experiência da evangelização, nós somos convidados a olhar para o outro como nosso irmão e perceber o valor que ele tem, o valor de filho de Deus, o valor de criatura de Deus. Então, diante desses dois desafios que nós vivemos hoje na atualidade, o setor de juventude também tem que propor uma metodologia de trabalho, uma evangelização juvenil, onde nós possibilitamos a cultura do encontro e também de entender o outro como nosso irmão, como aquele que se faz próximo a nós. O Papa, no discurso de despedida aos voluntários, ele falou do comprometimento, do mundo que cada vez fala que o jovem não está pronto a assumir o compromisso. Na ocasião, ele falou mais em relação ao casamento, mas ele ampliou num sentido geral. E ele desafiou a juventude a ir contra a maré.
Ele falou da confiança que ele tem nessa juventude, que a juventude é capaz de assumir com seriedade a vocação e o compromisso nas suas relações, em assumir seja o que for e ir até o fim e seguir firme contra um mundo que diz que ele não é capaz. A igreja, ela tem espaço para que esse jovem assuma compromissos. O setor juventude, como que o setor juventude ele vai ou pretende criar espaço para que esse jovem possa participar e assumir compromissos dentro da igreja? O Papa Francisco direcionou várias vezes essa fala nos seus discursos durante a Jornada Mundial da Juventude. E no discurso inicial, quando ele chegou, ele disse que o jovem, ele é o hoje da humanidade, que o futuro da humanidade entra pela porta que é a juventude. Ou seja, exortando cada vez mais os jovens a serem protagonistas do nosso tempo. E ele disse também que o jovem não pode ficar na cauda da história. Pelo contrário, ele tem que ser protagonista, ele tem que ser atuante. E ouvindo essa exortação do Papa, nós, enquanto setor de juventude, temos o objetivo, sim, de fazermos do setor de juventude um espaço de integração, mas, ao mesmo tempo, um espaço de atuação, onde os jovens tenham a possibilidade de falar, e não só de falar, mas também de atuar. Nós não podemos desconsiderar as experiências que os nossos jovens têm, nós não podemos desconsiderar o testemunho e a experiência que cada um deles já tem de fé, de vivência cristã, de vida em comunidade. E isso é muito rico para a vida da igreja. A partir do momento que nós não só ouvimos os jovens, mas o ajudamos a se tornar protagonista dessa história. E não só da história política ou social, mas também da história da igreja. Na vigília, lá em Copacabana, o Papa convidou os jovens a serem construtores da igreja. E lançou esse desafio a todos os jovens que lá estavam. E nós voltamos da Jornada Mundial da Juventude com esse objetivo. Enquanto setor juventude, ser um espaço onde os jovens possam ter voz e vez, onde eles possam ser protagonistas dessa história e onde eles possam realmente ser construtores da igreja, de fato. Quando nós chegamos no momento de uma nova coordenação, existe muita expectativa de novidades. Claro que também é um momento de se relembrar um trabalho que já foi feito, as coisas que já foram conquistadas, mas as pessoas ficam sempre na expectativa das novidades. Já existe um projeto para o setor juventude, de coisas novas, o que fica, o que continua e o que tem de novo por aí para o setor juventude da nossa arquidiocese? Então, em primeiro lugar, quando uma nova coordenação assume, o nosso projeto é um projeto de continuidade, ou seja, levando em conta tudo aquilo que o setor juventude já propôs e já fez nesses últimos tempos, mas ao mesmo tempo chegar com propostas que possa ampliar o trabalho do setor juventude. E nesse campo nós temos duas metas de ação. A primeira delas é de formar comunidades juvenis, ou seja, a partir da proposta da vivência da palavra e da partilha de vida, nós formarmos comunidades de jovens nas paróquias, onde eles possam ter este espaço, em primeiro lugar, de vivência da fé, de alimentar essa fé, para que depois eles possam sair em missão. A dinâmica é essa, de ser discípulo, mas ao mesmo tempo, no discipulado, de serem missionários. E depois, uma outra meta de ação que nós temos é de articulação dessas diversas espiritualidades e movimentos de jovens que nós já temos dentro da arquidiocese, para que eles possam também ingressar nesse trabalho de evangelização dentro da arquidiocese de Goiânia, juntamente com o setor de juventude, trazendo as suas contribuições. Então, gostaríamos, em primeiro lugar, de convidar a todos os jovens que estão motivados na sua paróquia, nas suas comunidades, e aqueles que ainda não participam da vida da igreja, que são jovens, a unir conosco neste trabalho de evangelização em prol da juventude. Você, jovem, é muito importante para a edificação, para o trabalho, para a evangelização. E nós queremos contar com o apoio, com a presença, com a oração, com a garra, com a alegria de vocês, para nesse trabalho que vamos iniciar agora com mais força na Arquidiocese de Goiânia.
Então venha fazer parte do nosso setor de juventude e ajudar a evangelizar os nossos jovens.